Olá, queridos, eu sou o pastor Weder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Obrigado por estar assistindo esse vídeo, obrigado por estar aqui nos ajudando no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude, compartilhe esse vídeo com alguém, tenho certeza que você será ricamente abençoado. Nós estamos numa série de mensagens refletindo sobre o princípio da honra. Já deixamos uma palavra no primeiro vídeo falando sobre uma introdução ao princípio da honra, a importância de cumprirmos o princípio da honra, o que acontece quando nós quebramos o princípio da honra. No vídeo passado, nós aprendemos sobre como nós devemos honrar e a quem nós devemos honrar. E hoje eu gostaria de falar sobre como nós podemos, na prática, exercer esse princípio. No vídeo passado, eu falei que nós temos que honrar a Deus, as autoridades espirituais, temos que honrar os nossos pais, as autoridades civis, precisamos honrar o nosso cônjuge, precisamos honrar aqueles que estão no mesmo nível, em igualdade conosco, aqueles que estão abaixo de nós e, por fim, precisamos honrar a igreja. Mas como praticar a honra? Como viver o princípio da honra na prática? Eu gostaria de dizer para você inicialmente que de fato a honra precisa ser materializada. E como a gente pode honrar a Deus? Vamos lá, pense comigo, como nós podemos honrar a Deus? Eu listei aqui algumas coisas. Nós honramos a Deus em primeiro lugar quando nós somos obedientes a Ele. Quando nós obedecemos à sua vontade. Quando você obedece a Deus, você então está honrando ao Senhor. O princípio da honra, ele é cumprido diante de Deus através da obediência. Tem você obedecido a Deus? A palavra de Deus, ela precisa ser obedecida. Quantas pessoas que escutam palavras, sermões, estudos bíblicos, leem a Bíblia, mas não conseguem praticar o princípio da honra, obedecendo aquilo que elas leram ou ouviram da palavra de Deus. Se você quer honrar a Deus, pratique a obediência. Segundo, nós honramos a Deus através da nossa adoração. Eu fico completamente estarrecido ao ver pessoas que vêm à igreja e não pagam a sua dívida de honra com Deus adorando a Ele. Deus precisa ser adorado e quando nós adoramos a Deus, levantando as nossas mãos, abrindo as nossas bocas, entoando louvores com os nossos lábios, dando ações de graças ao Senhor, nós na verdade estamos pagando a dívida de honra que nós temos com o Senhor Jesus. Como eu honro a Deus? Obedecendo, adorando ao Senhor. Como você se comporta no culto? Em terceiro lugar, temor. Quando nós tememos a Deus, nós estamos honrando a Ele através dessa atitude, desse comportamento. As pessoas perderam o temor a Deus. Nós frequentamos a igreja e na igreja nos comportamos de qualquer maneira. Mascamos chiclete, conversamos em hora indevida na hora do culto, sentamos relaxadamente, o culto está acontecendo, mas eu não estou dando a mínima para o que está acontecendo. Isso é falta de temor, isso é desonra ao Deus Todo-Poderoso que trabalha em nosso meio. Se você quer honrar a Deus, nós precisamos ter temor diante da sua presença. Quarto lugar, eu honro a Deus com a minha contribuição. Provérbios 3:9 vai dizer, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honrar a Deus não é apenas por palavras, mas por atitudes. Quando você contribui na obra do Senhor, você está honrando a Deus. Em quinto lugar, vida de santidade. Eu honro a Deus quando eu mantenho uma vida correta, uma vida de justiça, uma vida de santidade.
Em sexto lugar, eu honro a Deus orando. Todas as vezes que você dobra os joelhos e tem o seu momento a sós, em particular com Deus, você está honrando a Deus. Em sétimo lugar, amando a sua palavra. Sabe como você honra a Deus? Amando a palavra de Deus. Pense comigo. Quem são aqueles que desonram a Deus? Só podem desonrar a Deus aqueles que são servos de Deus. As pessoas pensam equivocadamente que as pessoas lá fora no mundo, aqueles que estão afastados de Deus, que não frequentam a igreja, é que estão desonrando ao Senhor. Lê do engano. Na verdade, quem desonra a Deus são aqueles que conhecem a Deus, sabem o que precisam fazer, mas não fazem. Você tem amado a palavra? Pense comigo nisso. Como eu posso honrar as autoridades espirituais? Nós já aprendemos que para honrar a Deus eu preciso de obediência, adoração, temor, a contribuição, a vida de santidade, a oração e o amor à palavra. Mas agora, como eu faço para honrar as autoridades espirituais? Como honrar o meu líder, o meu pastor? Como honrar as autoridades espirituais estabelecidas por Deus na igreja, tais como os obreiros, as lideranças de departamento? Em primeiro lugar, diz a Bíblia em Hebreus 13, o versículo 17, através da obediência. Quantas pessoas desonram os seus líderes espirituais desobedecendo? Quando você obedece, isso é sinal de honra para aqueles que estão sobre a sua vida, colocados por Deus, imbuídos de autoridade espiritual. Segundo, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 12 e 13, que os líderes espirituais, eles devem ser tratados com respeito. O pastor, os obreiros, os líderes de departamentos, aqueles que exercem autoridade e liderança na igreja, precisam ser tratados com respeito. Terceiro, esse mesmo texto vai dizer que as autoridades espirituais, aqueles que trabalham em prol da obra do Senhor, que são líderes na igreja, eles precisam ser tratados com amor. Tem você amado o seu líder? Quando você o ama, quando você o respeita, você na verdade está cumprindo na prática o princípio da honra. Em quarto lugar, a cordialidade. O texto lá em Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo de número 17, versículo 13, ele vai dizer o seguinte, que é necessário ter paz entre vós. O contexto ali é o relacionamento entre liderança e igreja. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, tende paz entre vós. Mas paz ali está no sentido de cordialidade. Os líderes na igreja precisam ser tratados com cordialidade. Em quinto lugar, os líderes precisam ser bem cuidados. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, o versículo 17, que as autoridades espirituais que são bons administradores da obra e que se dedicam à palavra, ao ensino da palavra, eles devem ser tratados com dupla honra. Isso significa que eles precisam ser bem cuidados. É como diz Gálatas 6:6, que aquele que é instruído na palavra deve repartir os seus bens com aquele que o instrui. Isso fala de um cuidado, cuidar bem daquelas autoridades espirituais que foram colocadas sobre a sua vida. Em último lugar, a Bíblia diz em Hebreus 13:17, que se você quer, preste atenção, se você quer honrar na prática as autoridades espirituais colocadas por Deus, você deve aprender a prestar contas. A Bíblia diz nesse texto que nós devemos obedecer aos nossos pastores, sujeitando-nos a eles, porque eles velam por nossa alma, como quem tem de dar conta delas diante do Senhor. Agora, o pastor, o líder, a autoridade espiritual tem o dever de velar por sua alma, desde que você preste contas a ele.
Quantos crentes que estão se autopastoreando? Eles não dão satisfação da sua vida espiritual para a sua autoridade espiritual. Com isso, estão praticando a desonra e estão sofrendo grandes prejuízos. Guarde isso no seu coração. Nós vamos para a conclusão aqui e pensando como eu posso honrar também os meus pais. Bom, já aprendemos como honrar a Deus, como honrar as autoridades espirituais. Como eu posso honrar os meus pais? Eu destaquei aqui 4 coisas. Primeiro, Efésios 6:1 vai dizer que é preciso que nós venhamos obedecer os nossos pais. Quando você obedece o seu pai e a sua mãe, você está praticando o princípio da honra. Em segundo lugar, investimento. Provérbios 17:8 vai dizer que quando você dá um presente, você também está cumprindo o princípio da honra. Sabe o que eu gostaria de dizer para você? Invista nos seus pais. Honre os seus pais, investindo na vida deles. Há filhos que, ao invés de investirem na vida dos seus pais, de dar-lhes presentes, de cuidar dos seus pais, que já são em avançada idade, praticam justamente o contrário. Subtraem dos seus pais o pouco que eles têm. Invista nos seus pais. Quando você dá um presente para sua mãe, para o seu pai, você está mostrando o princípio da honra na prática. Terceiro, carinho. Quando você demonstra carinho e afeto pelos seus pais, você está praticando o princípio da honra. Em quarto e último lugar, respeito. O seu pai e a sua mãe precisam ser respeitados. Ah, pastor, mas você não conhece meu pai nem minha mãe. Independente de quem são os seus pais, você deve respeito a eles. Você pode ter o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo, mas eles são seus pais. Respeite-os. E isso fará com que você cumpra o princípio da honra. Ok, aprendemos a honrar Deus, as autoridades espirituais, aprendemos a honrar os pais. Como eu posso honrar as autoridades civis? Como honrar líderes civis? Como que eu posso demonstrar honra para o meu patrão, para o meu gerente, para o camarada que aqui no meu trabalho é superior a mim, para o prefeito, para o vereador, para a polícia e N possibilidades de autoridades civis que estão constituídas na nossa sociedade? Como nós podemos honrá-los? Primeiro, eu honro obedecendo. Quantas pessoas não têm dificuldade de obedecer o pai e a mãe, não tem dificuldade de obedecer o pastor na igreja, mas tem uma dificuldade de obedecer às autoridades civis? Quando eu obedeço às autoridades civis, desde que essa obediência não fira os preceitos da palavra de Deus, eu estou honrando. A desobediência de um cristão a uma autoridade civil, ela é só permitida diante de uma situação: quando aquele princípio que está sendo imposto pela sociedade desconstrói o mandamento da palavra de Deus. Aí nós podemos, diante de Deus, desobedecer e estaremos livres de culpa. Agora, obedecer por desobedecer mesmo, aí não. Então, quando eu obedeço, eu estou honrando. Segundo, respeito. Muitas pessoas não entendem. Existem pessoas na sociedade que elas são detentoras de autoridade. A autoridade que a própria sociedade colocou nas mãos dela. Essas pessoas precisam ser respeitadas. Há muitos crentes que não respeitam as autoridades constituídas. E eles acabam interpretando mal o pastor que recebeu o político na igreja e o tratou bem. Ah, mas esse pastor, por que ele está fazendo isso? A igreja não é um local de receber... É um equívoco muito grande nós pensarmos dessa maneira, porque as autoridades civis precisam ser honradas, elas precisam ser respeitadas. O respeito é a honra na prática. Terceiro, a submissão. Agora, a grande questão que muitas pessoas me perguntam é: pastor, e se esse líder
essa autoridade civil for uma autoridade perversa, um líder ruim, o que a gente faz? Se o meu patrão é mau, o meu gerente é mau, o líder aqui na onde eu trabalho, ele é mau, o que a gente faz, pastor? A gente segue o exemplo de Davi. Davi lidou com Saul, e Saul foi um péssimo líder, a ponto de querer matar Davi por 2 vezes, cravando ele com a sua lança na parede. Mas Davi nunca ousou quebrar o princípio da honra. Sabe como Davi chamava Saul? O ungido do Senhor. A Bíblia nos diz em Romanos 12, 20 e 21 que nós devemos pagar o mal com o bem. Você quer honrar esse líder civil na sua vida? Se submeta. Pastor, mas ele é mau, ele me pressiona, ele me trata mal. Trata ele bem. O princípio da honra fará com que você seja abençoado por Deus. Quando você honrar pessoas perversas que lhe causam prejuízo e males, você verá como que Deus irá te abençoar. Por fim, como que nós podemos honrar o nosso cônjuge? Como eu posso honrar a minha esposa? Como você pode honrar o seu esposo? Em primeiro lugar, a Bíblia diz em Romanos 5 e 25, amando. Quando você ama o seu cônjuge, você está o honrando. Quando você se sujeita, o que é sujeitar-se? É ambos estarem debaixo da mesma visão, do mesmo propósito. É um reconhecer a autoridade no lar do outro. Quando você se sujeita ao seu esposo, a honra nisso. Quando o esposo entende, compreende a esposa, a honra nisso. Terceiro, investimento mútuo. O esposo, quando ele investe na sua esposa, isso é honra. A esposa, quando investe no esposo, isso é honra. Em quarto e último lugar, agradando. O dever de um homem e o dever da mulher no casamento é agradar um ao outro. Isso está lá em 1 Coríntios 7,33. Quando você, mulher, faz a comida que o seu marido gosta, isso é honra. Quando o marido ele faz alguma coisa só para agradar a mulher fez um pedido e ele fez aquilo para agradar a ela, isso é honra. Tem você honrado o seu cônjuge, amando, se sujeitando, investindo e agradando? Por fim, como nós podemos honrar a igreja? Há muitas pessoas que estão desonrando as suas igrejas. Você pertence a uma igreja. Você tem honrado a igreja que você frequenta? A igreja que você faz parte como família? Como eu posso honrar a igreja? Primeiro, tendo reverência nos cultos. E igreja não é a casa da mãe Joana. Quando você for à igreja que você frequenta, a igreja que você pertence, lide nos cultos com reverência. Segundo, tenha compromisso com a igreja que você pertence. Hoje nós vivemos um fenômeno de pessoas que saem de igreja em igreja e não conseguem criar raízes e nem compromisso com nenhuma igreja. Honre a sua igreja tendo compromisso com ela. Você tem compromisso com a sua igreja? A igreja que você pertence? Eu tenho compromisso com a igreja na qual eu pertenço. Quando você tem compromisso com a igreja que você pertence, que você está ali compromissado com aquela obra, isso é honra, você está honrando aquela igreja. Terceiro, engajamento. Quantas pessoas que não conseguem se engajar? Quando você não se engaja na sua igreja, você está cometendo a desonra. À medida em que você... O que é engajar? É você se envolver, é dar, receber. É você fazer parte de tal forma ali que você está envolvido nas atividades. Você recebe de Deus, mas você também está doando para aquela causa, doando o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos. Quando você se engaja na obra de Deus, na igreja que você pertence, você está honrando esta igreja. Quarto, cuidando e zelando da igreja que você pertence. Você é daqueles que masca chiclete na igreja e coloca o chiclete colado debaixo do banco? Você é daqueles que joga o lixo ou que vê o lixo jogado ali na porta da igreja e não recolhe? Quando você cuida da sua igreja, quando você zela pela igreja,
Você está honrando ela. E aqui eu termino. Você honra a sua igreja frequentando os cultos. Nós estamos numa era pós-pandemia. E agora nós estamos retornando às atividades nas igrejas. Como está a sua frequência nos cultos? Você sabia que cada vez que você vai ao culto, você está dizendo no mundo espiritual: eu estou honrando a Deus e estou honrando a minha igreja. Pense nisso. Esse é o princípio da honra. A honra precisa ser materializada. E você está esperando o quê para colocar esse princípio em prática? Que Deus te abençoe.